Olá, pessoal. É um privilégio estar junto com vocês. E aqui nós vamos ver as características do nosso intestino. Se nós comermos bons alimentos, nós vamos também ter uma boa correspondência no nosso intestino. O nosso remédio é o nosso alimento e o nosso alimento é o nosso remédio. Nós somos compostos com osso, músculos e células. Quer ter uma boa saúde, nós devemos se preocupar com uma boa alimentação. De 0 até 20 anos, nós temos 3 bilhões de células. E quando chega os 23 anos e para frente, a gente estamos envelhecendo. Tudo que a gente fez de jovem, vamos pagar e na velhice. O nosso intestino é uma máquina que processa tudo que nós comemos e nós devemos zelar pelo nosso intestino. Nosso intestino é o segundo célula. Nesse vídeo vai mostrar as características do nosso intestino e as doenças. Segundo os especialistas, a maioria dos transtornos de saúde são as consequências de um intestino intoxicado, porque simplesmente a tradição de comer e beber comidas carregadas com conservantes químicos, farinha branca, açúcar, gorduras saturadas, frituras, produtos gordurosos derivados de leite, cigarros, bebidas alcoólicas e o ar que respiramos, causam um acúmulo de material fecal parado dentro do intestino. O intestino é um sistema de descarga, porém, com a negligência e o abuso se converte em uma lixeira. Quando está limpo e normal, estamos bem e felizes, mas se deixarmos ele parar, destilará venenos, fermentação e apodrecimento, envenenando o cérebro, sistema nervoso, o coração, os pulmões, o sangue, os órgãos digestivos e todo o corpo em geral. Imagine se você não escovasse os dentes por 6 meses. O que aconteceria com a sua boca? Imagine se você não tomasse banho por 6 meses, 10 anos ou 20 anos. O que aconteceria com o seu corpo? Isso é o que pode estar acontecendo dentro do seu corpo e do seu sistema intestinal. Você sabia que a cada 10 pessoas, 8 têm parasita no seu intestino? Você sabia que uma pessoa comum tem de 1 a 10 quilos de fezes e todo tipo de sujeira no seu intestino? Você sabia que um pedaço de carne apodrece mais rápido no intestino do que se for deixado fora da geladeira? Vivemos em uma era química. Você sabia que em nosso país, todos os dias, comemos mais de 2.000 aditivos nas comidas industrializadas? Como inseticidas, fertilizantes, conservantes e corantes artificiais. Organizações internacionais com atuação na área ambiental revelaram em 1990 que as indústrias do nosso país despejaram mais de 2 bilhões 498 milhões de litros de gases químicos. E em 1995 esse volume aumentou para 428 bilhões de litros de gases químicos. Você sabia que aproximadamente 40% da produção de antibióticos é utilizada na indústria da carne bovina? E que quando você come um pedaço de carne pode estar ingerindo antibióticos que podem prejudicar o seu sistema imunológico, ou seja, as defesas do seu corpo? Você sabia que o frango que você compra no supermercado traz hormônios que podem provocar problemas e desequilíbrio hormonal no seu corpo? Concluímos então que a morte começa no intestino e não nos preocupamos em fazer uma limpeza intestinal. Com essa atitude, pouco a pouco, estamos cometendo suicídio. O acúmulo de fezes pode causar um estado de apodrecimento que pode resultar em muitas enfermidades como diabetes, inflamação do fígado, intestino preso, cansaço, sobrepeso, rugas, envelhecimento precoce, infecções, pressão alta, defeitos físicos, colesterol, pulmões enfraquecidos, mau cheiro, olheiras, dores de cabeça, enxaquecas, câncer, psoríase e acne. No ano passado, mais de 150 mil pessoas morreram de câncer de intestino nos Estados Unidos.
O Dr. John Christopher, cientista internacional e autor de vários livros de nutrição, afirma que a maioria das enfermidades são resultados de intoxicações que causam as deficiências no nosso corpo. Ouça agora o relato do estado de uma pessoa há 10 anos atrás. Eu estava em mau estado de saúde, como muitos de vocês podem se encontrar agora. Estava com queda de cabelos, tinha um abdômen grande e inchado, olheira, frieiras que me doíam os pés, não importava quantas vezes eu tomava banho. Estava com o fígado inflamado e me sentia fraco, e toda tarde me sentava em uma poltrona e dormia por 2 a 3 horas, sem ânimo para nada. Então, fiz o que muitos fazem, procurei meu médico, que imediatamente me internou para fazer uma bateria de exames. Depois de 3 dias fazendo exames de sangue, fezes e radiografias, os médicos informaram que havia encontrado um problema com meu intestino e que dentro de 6 semanas seria operado para fazer uma colostomia, ou seja, cortar de 30 a 40 centímetros do meu intestino. Decepcionado, fui para minha casa. Em uma tarde, depois de 2 dias, pensei até em me matar. Porém, graças a uma amiga que soube do meu problema, me recomendou que fizesse uma limpeza intestinal. No primeiro momento, eu não acreditei nela. Ela não era uma médica. No entanto, ela, percebendo a minha estupidez, insistiu que eu visitasse um médico naturalista. E ele, consciente do meu problema, receitou uma limpeza intestinal. Segui suas instruções e quase que no mesmo dia comecei a evacuar um excremento negro com um cheiro muito ruim que me dava vontade até de vomitar. Assim foi por vários dias, 3 a 4 vezes no banheiro, e pouco a pouco comecei a me sentir melhor. Comecei a perder peso, minha barriga começou a diminuir, as manchas do rosto e as olheiras desapareceram. 6 semanas depois, ao me apresentar no hospital para a cirurgia, insisti que os médicos examinassem novamente o meu intestino e refizessem os demais exames, ou não permitiria a cirurgia. Depois de relutarem, decidiram repetir os exames. Então encontraram com grande surpresa um intestino limpo e saudável, e que não seria necessário nenhuma intervenção cirúrgica. Poucos dias depois, fui estudar com o médico naturalista e pude testemunhar muita gente que havia deixado as injeções de insulina, pessoas com paralisia que andavam, pessoas que haviam se curado de câncer e muito mais. O que digerimos e eliminamos. Lembre-se, nem tudo que entra sai. Temos que lembrar que tudo que comemos temos que digerir e eliminar dentro de 24 a 32 horas. Segundo os especialistas em doenças do intestino, para cada comida que comemos, temos que evacuar uma. Se comemos 3 refeições diárias e vamos somente uma vez ao banheiro, ficaram 2 refeições acumuladas no intestino. Multiplica isso por meses e anos. Você pode imaginar quantas toxinas e quantas sujeiras ficaram presas no seu corpo? Em um estudo publicado em 1991, Dr. Mikosi, diretor do Instituto de Patologia em Washington, declarou que a prisão de ventre crônica aumenta o risco de câncer de mama nas mulheres. Lembremos que o corpo não se cura se não tiver limpo por dentro. Dar remédios e alimentos para um corpo sujo por dentro é como comer em um prato sujo. Um grande especialista no tratamento de intestino disse: "Em minha opinião, existe uma doença que é a causa de todas as outras, a autointoxicação, o próprio corpo se envenenando. São as sujeiras em nosso sistema que nos matam. Estou convencido que a menos que você limpe seu intestino, nunca vai ter uma boa saúde. Somos como um carro, você nunca compraria um carro novo para jamais trocar o óleo do motor. Então, por que você não cuida do seu corpo como cuida do carro? Particularmente, nós os homens cuidamos mais dos nossos automóveis do que dos nossos corpos. Não importa quantas vezes lavamos o carro por fora, se não trocarmos o óleo com o tempo, o motor vai parar. Assim é com o nosso corpo. Todos os dias, ao levantarmos, tomamos banho e lavamos por fora. Nunca nos preocupamos em limpar por dentro. E este é o detalhe para uma vida saudável."